Olá, meu nome é Andressa, meu RU é 24707747, sou do curso de Licenciatura em Pedagogia da Uninter do campus dos Dois Vizinhos. Olá, meu nome é Marta, meu RU é 2264295. Sou aluna de Licenciatura em Pedagogia da Uninter do campus dos Dois Vizinhos. A gente está aqui com o professor Douglas, onde a gente vai estar esclarecendo algumas questões sobre a inclusão. Olá, meu nome é Douglas Colasso, sou professor de Geografia da Rede Estadual de Educação, tenho mestrado na área de cartografia e também trabalho com um cursinho. E também a gente acaba lidando bastante com essas questões referentes a essa temática. Então, professor, na sua opinião, o que é a educação inclusiva? Olha, tem uma gama bastante diferenciada assim, de questões conceituais, né? Embora no Brasil a gente perceba que recentemente essa questão ela acabou tomando um corpo maior, né? Mas o conceito, uma definição, assim, ela é bem ampla, como eu já me referi. Mas eu entendo assim, que a inclusão social ela é um próprio processo social que se desenha, né? Diante dos contextos educacionais que a gente acaba vivenciando também no nosso dia a dia. Essa questão das políticas públicas inclusivas, elas são previstas até na própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei 9.394 de 1996. E tem uma questão conceitual bem ampla, que diz o seguinte: ela, além de envolver aspectos de ordem pedagógica, de docência, prática docente, ela também envolve questões de ordem de estrutura física, né? Mas é um público que nós temos que não olhar com olhares diferentes, mas a gente tem que lidar com essas situações, né? Na sua experiência profissional, o que você tem observado hoje sobre a realidade da inclusão escolar? Olha, há um tempo atrás, eu comecei a lecionar em 2008. Há um tempo atrás, essas questões, de um certo modo, elas nem eram tratadas, né, no ambiente escolar. Como se pode dizer assim, elas eram tidas escondidas no caso, né? Não tomavam muito debate, assim. Então, era um público que teoricamente assim não entrava na ordem do dia dos debates, né? Hoje, uma das escolas que eu trabalho no nosso município aqui de Dois Vizinhos, ela é especializada para estar tratando, né, com esse tipo de estudantes. E hoje, nesse ambiente que eu trabalho, a gente trata com a maior naturalidade. Então a gente chega a algumas conclusões assim, que embora ainda essa questão da educação inclusiva ela esteja distante do ideal, nós já tivemos avanços bastante significativos, né? Tanto de ordem pedagógica, da prática docente, no próprio ambiente, dentro da sala de aula. Antigamente você tinha uma questão preconceituosa muito grande, inclusive entre os estudantes. Hoje, os próprios estudantes eles já são bem mais receptíveis, né, a esses alunos portadores de alguma necessidade, seja física ou até mesmo de ordem psicológica. Mas ainda assim, uma das coisas que a gente detecta bastante, que a gente merece evoluir, e eu acredito que seja em âmbito de Brasil, é justamente a questão das melhorias de infraestrutura, de ordem física, né, para que você tenha um atendimento pedagógico melhor, inclusive com esse público. Você tem que dar uma atenção especial. Hoje, nas salas de aula, muitas vezes nós temos professores que trabalham junto com nós e auxiliam esses alunos diretamente. Então eu acredito, como eu disse antes, nós estamos evoluindo, mas ainda assim tem muitas coisas para serem melhoradas. Então, a falta de investimento na aprendizagem do aluno com a deficiência deve dificultar ainda mais o processo de inclusão. O que você acha que deveria ser feito nesse caso? Olha, além da melhoria, digamos assim, pessoal do professor, uma formação melhor, nós temos que estar preparados para lidar com esse público, né? Porque aparecem algumas dificuldades, além daquelas que a gente tem por naturalidade dentro do ambiente escolar. Mas sem sombra de dúvidas, só tem um caminho, tem investimento, os governos destinarem recursos financeiros para isso. Tudo que você vai fazer passa pelo lado financeiro. Então você tem que ter esse aporte financeiro para você ter, digamos assim, um respaldo maior dentro do ambiente escolar também.
A grande diversidade traz muitos desafios para a escola e para os professores. Muitos argumentos que não estão preparados e que as escolas não têm condições para promover a inclusão dos alunos. Qual é a sua opinião sobre isso? Olha, o Brasil é, por natureza, um país bastante preconceituoso, né? A gente fala que o brasileiro é bastante receptível a vários, né, pessoas que vêm de fora, estrangeiros, mas na realidade, se nós formos olhar na questão de ordem cultural dentro do nosso país, nós somos bastante preconceituosos, né? Tem um preconceito muito grande, inclusive, entre regiões. Nós que vivemos aqui no sul do Brasil, nós muitas vezes acabamos nos deparando e muitas vezes praticando preconceito com pessoas que vivem no Nordeste. Isso é muito comum aqui no sul do Brasil, né? E acredito que no Nordeste também isso se manifeste regionalmente, inclusive. Mas sem sombra de dúvidas, existem alguns grilhões, né? Algumas concepções que já estão cristalizadas na nossa sociedade e que precisam serem modificadas, né? Isso passa até também por políticas públicas, né? De conscientização maior. Mas a gente já vê um desenho melhor nesse sentido, né? A gente já vê uma tendência de melhorar essa questão, justamente diminuindo esse preconceito e mudando uma concepção social. Isso é algo natural, né? Você tem que saber lidar com isso. Quais seriam as vantagens da escola regular receber alunos inclusos? Olha, já não é uma questão de escolha. A própria LDB ela já prevê a questão da legalidade, né? Você não pode excluir o aluno do direito dele frequentar o ambiente escolar. Então, nós temos que ser receptíveis, sim, a esse público, né? E nós, enquanto educadores, enquanto estrutura educacional, nós temos que, sem sombra de dúvida, tentar amenizar o máximo possível. Mas há, sim, algumas questões que muitas vezes nós, próprios professores, às vezes não temos aquele interesse de lidar com esse público, né? Então a gente acaba, muitas vezes, tentando optar por outra modalidade, né? Que seria a modalidade mais convencional, até porque ela seria mais cômoda, né? Mas assim, quando você frequenta com esses alunos, eles são pessoas normais, como nós. Eu tenho um costume muito grande, assim, em sala de aula, de fazer brincadeira com os alunos, né? E esses próprios alunos, muitas vezes, a gente vê que eles também gostam, né, de serem valorizados, né? Mas tem algumas coisas que precisam ser modificadas, né? Dentro do ambiente escolar, o que você vê, assim, muitas vezes? Você dá um trabalho em grupo, às vezes os alunos dificultam, né, a inclusão dessas pessoas, ou seja, eles não querem que essas pessoas participem, né, do seu grupo de estudo. Então muitas vezes a gente tem que mediar isso, tem que facilitar, e você vê que tem uma tendência ainda a ser quebrada nesse sentido, né? Mas tem que facilitar, sabe? O caminho é esse, você dá o aporte enquanto líder da sala de aula, você trabalhar a questão de conscientização desses alunos, porque eles têm capacidade. Eu particularmente tenho um aluno, não vou falar o nome dele aqui, mas ele tem uma dificuldade motora muito grande, né? Mas ele tem uma capacidade incrível, assim, quando você trabalha o sistema capitalista, por exemplo, ele tem uma leitura conceitual muito grande, né? Então você tem que se adaptar na maneira de você transmitir esse conhecimento e também na forma de cobrar esse conhecimento do aluno. Como você inclui os alunos com necessidades especiais nas suas aulas? E qual o seu método de avaliação? Até falei um pouco disso, assim, até. Mas você não pode restringir, né, o direito do aluno a receber conhecimento, né? Até porque o aluno que tem essa dificuldade especial, ele tem o direito legal, também ele tem o direito enquanto ser humano, né, de se ambientar, de viver essas questões do ambiente escolar que nós, enquanto estudava também, a gente tinha... a gente sempre fala assim, o aluno não gosta de escola. Na verdade é uma mentira isso, né? Porque os alunos, eles adoram estar dentro da escola. Você vê quando eles entram em período de recesso ou até mesmo de férias, você acompanha pelas redes sociais que eles falam assim, não aguento mais de saudade da escola. Então a escola muitas vezes é o local da vida dos alunos que eles mais se sentem realizados e felizes, né? Tem muito aluno que a gente percebe assim que, em razão de muitas dificuldades às vezes que eles enfrentam no seu ambiente de casa, eles sentem uma alegria muito grande em estar dentro da escola.
E esses alunos de necessidades especiais, eu acredito que eles também tenham esse mesmo tipo de raciocínio. Até porque você não pode restringir e de um certo modo você tem que facilitar. Como eu disse, você tem que adaptar isso, porque se você for com uma aula convencional para uma sala de aula que recebe esse tipo de público, você percebe que os alunos, esses portadores de necessidades especiais, muitas vezes, eles acabam ficando até excluídos, né? E a gente se sente mal por isso muitas vezes. Então você tem que adaptar curricularmente, inclusive, né? Hoje os nossos planejamentos são, em algumas escolas, eles são até quinzenais. E quando você vai transmitir um conteúdo ou até mesmo uma forma de avaliação, você tem que adaptar isso, né? A maior parte das escolas que eu trabalho hoje, em especial uma delas, elas têm acompanhante, né, dentro da sala de aula para auxiliar esses alunos. Mas a gente percebe ainda que aproximadamente 80% do nosso município não são contemplados com esse auxílio, né, que para nós, enquanto educadores, também ajuda bastante, porque muitas vezes você está num ambiente escolar com 40 alunos numa sala de aula e às vezes alguns são, digamos assim, bastante conversadores, então você tem que manter a calma do ambiente e muitas vezes você não consegue dar o respaldo que essas pessoas merecem. Então seria isso. Muito obrigada, professor, pela disponibilidade e de estar aqui esclarecendo as nossas perguntas. Tranquilo, eu que agradeço. Obrigado.